Bem-vindo você, cliente, amigo, você interessado em transporte e logística. Eu sou Edson Primiani e neste Transporte em Pauta vamos falar a respeito de automaticidade, a automatização de processos nos sistemas de gestão. Nos dias atuais, nós temos cada vez menos recursos disponíveis para a execução das atividades dos processos. Recursos como pessoas, recursos como equipamentos, recursos como tempo. O tempo talvez seja aí o recurso mais precioso e mais escasso nos dias atuais. Pensando nisso, procurando resolver essa escassez, os sistemas, em especial o TMS, têm buscado trazer automatizações que são robôs, jobs, serviços que assumem o papel do usuário, executando de forma automática aquilo que deveria ou precisaria de uma intervenção, de uma ação manual. Eu vou citar alguns exemplos, baseado e focado no que a gente entrega através do TMS Web Cloud, o TMS da ESL. O primeiro exemplo que eu quero dar é o robô para geração de coletas automáticas. Você define a frequência de coletas que devem ser realizadas em um determinado endereço para um determinado embarcador e o software cuida da geração desse pedido de coleta, dessa ordem de coleta, para que o operador cuide só a partir do segundo momento, a partir da segunda parte, que é o escalonamento, a definição do motorista e veículo para aquela coleta. Toda a característica da coleta já vai ser gerada pelo software. Qual é o local, qual é a data, qual é a hora, qual é o perfil de veículo indicado para aquela coleta. O restante, o usuário cuida no segundo momento. Outra automatização importante do TMS Cloud é a automatização para a geração de fretes. A geração de fretes, ela tem, vamos dizer, 2 ou 3 etapas. Ela tem a etapa da captura das notas fiscais para a geração do frete, ela tem a etapa do cálculo da receita e das despesas desse frete, ou parte dessas despesas do frete, e ela tem a etapa da emissão fiscal de fato, enviando para a Cefaz e recebendo a autorização, o CTE autorizado. Nós podemos automatizar todo esse processo, desde a fase da captura, em que a gente coleta essas notas fiscais a partir de uma conexão com o servidor da Cefaz, buscando os XMLs que estão disponíveis para o certificado digital da sua transportadora. O embarcador te identificou nessa nota, eu consigo pegar. Eu posso buscar essa nota num repositório de um FTP, via XML ou mesmo num arquivo Proceda, por exemplo, ou eu posso pegar essa nota através de um e-mail. Eu monitoro uma conta de e-mail, extraio o anexo dessa conta de e-mail e puxo para o software. Todas essas notas vão para um repositório. A partir desse repositório, baseado em parâmetros que definem qual é a tabela de preço, qual é o tipo da emissão, o tipo da operação, eu calculo o frete, gero o frete. É possível também, a partir de um cadastro de destinos, eu definir quem é o parceiro que eu vou utilizar, em especial para as operações aéreas, quem é o representante de entrega, a última milha. Então defino também quem é o agente de entrega. E numa última parte eu pego tudo isso, encaminho para a Cefaz e recebo o retorno com a autorização para a impressão do CTE, o CTE validado. Então essas 3 etapas, a etapa da captura, a etapa do cálculo e a etapa da emissão fiscal, totalmente automatizada. Nós temos operações, clientes que emitem 100, 150 mil conhecimentos através do software, sem que haja praticamente nenhuma interação humana nesse processo de emissão. É algo que realmente traz um grande ganho operacional, um grande benefício operacional. O TMS traz também a possibilidade de você automatizar a integração com a gerenciadora de risco e com a seguradora, através de seguradora com layout e processos de integração próprio ou através de integração via ATM. Ambos os processos, seja com seguradora ou com gerenciamento de risco, o software assume a atividade da integração, encaminhando a informação para a solicitação de monitoramento, por exemplo, de forma automatizada, ou encaminhando o conhecimento, os dados da nota fiscal que estão sendo averbados para o seguro da carga. Ainda falando de operacional, é comum que as transportadoras utilizem parceiros para a realização do transporte, utilizando de subcontratação, despacho ou mesmo transferência aérea. E também utilizando parceiros como agentes numa última milha, no last mile, para a realização da última pernada da entrega.
Esses parceiros podem também ser conectados e trocar informações com a transportadora, e essas informações podem ser trocadas de maneira automática, também sem intervenção humana. Citando o primeiro exemplo, nós podemos trabalhar a geração de uma minuta que informe quem é o transportador que eu vou utilizar ou qual é a companhia aérea que eu vou utilizar. Essa escolha se dá através do software, buscando pelo menor preço, menor prazo, qual é a transportadora ideal. Gera-se uma minuta. Posteriormente a isso, a carga é embarcada no parceiro e ele lá emite o seu conhecimento de transporte. E nós conseguimos baixar esse conhecimento de transporte para o software, fazendo a auditoria do frete, em alguns casos mesmo a consolidação automática, fazendo um vínculo entre o conhecimento, por exemplo, emitido na companhia aérea versus quais conhecimentos da minha transportadora estão dentro como documento anterior daquele conhecimento da companhia aérea. Além dessa possibilidade de auditoria e da parte financeira, né, do custeio do frete, é possível também fazer integrações para pegar e coletar status e transportar esse status, traduzir esse status para a linguagem do seu cliente. Então, nós podemos desde trocar arquivos de ocorrência com o transportador para uma situação operacional rodoviária, como podemos consumir serviços como o web service da companhia aérea, que disponibiliza para nós quais são os status do voo e as ocorrências possíveis de uma carga. A gente pega esses status, traduz, faz um depara para a ocorrência que o seu cliente está mais acostumado no dia a dia e disponibiliza para o cliente no portal ou mesmo via uma integração também, que também pode ser automatizada. Operacionalmente, essas são as funções que você tem na integração com esses dois parceiros, né? O parceiro do transporte rodoviário e o parceiro do transporte aéreo. No entanto, nós também temos o agente numa última milha. E é possível automatizar primeiro o envio da informação para o agente do que ele tem para chegar para ele de carga. Então, a partir do momento que você gera essa minuta informando que vai haver um transporte aéreo por determinada companhia aérea, que tem uma previsão de chegada do voo, uma data e hora, o agente pode ser avisado de forma automática para que ele se organize com a intenção, com o intuito de fazer a retirada da carga quando ela está disponível lá no aeroporto de destino. Também esse processo pode ser automático. Além de a gente poder consumir os status que o agente vai alimentando, seja via portais, ele pode baixar essas entregas através de um portal ou lançar a ocorrência através de um portal, mas também pode trocar com a gente arquivos de ocorrência, no qual a gente faz a importação também de forma automática e atualiza esses status no sistema. Dessas integrações que eu citei anteriormente, outras formas de integração são possíveis, né? Por exemplo, a integração com incubadora ou periféricos que vão se conectar com o software trazendo informações relevantes para a operação. Vou dar o exemplo da cubadora. Você pode implementar uma cubadora que vai fazer a aferição de dimensões e peso na sua operação e o software vai se conectar com essa cubadora, consumindo essas informações e atualizando para recalcular o frete conforme o novo parâmetro, o parâmetro correto. Essa é uma possibilidade bastante viável e real. Mas não só conectar o software com periféricos, é possível também você conectar o software com outros softwares que precisam receber e enviar informações para o sistema. Exemplos, BIs, né? Hoje é muito comum você implementar um BI e precisar consumir informação da base de dados. A ECL traz o Analytics, que você pode construir os seus painéis e suas visões, mas traz também uma possibilidade de você construir a sua API, você mesmo constrói a sua API para ser consumida depois no BI que você melhor escolher aí de mercado, tantos que existem aí, e você tem a condição de fazer essa conexão. É possível também fazer conexões com RP. Muitas vezes a conta que estamos implantando no sistema, ela tem no back-office um RP que cuida do contábil, do fiscal, do RH, e muitas vezes é necessário fazer integrações entre essas partes, né? Integrar, enviar para um RP quais são os documentos fiscais para uma escrituração, enviar para o RH um título financeiro gerado no nosso sistema, ou mesmo encaminhar os conhecimentos para que o RP gere o título financeiro e nos devolva o número do título, o status do título, se ele foi pago ou não, para que a governança possa acontecer também no TMS. Mas esse tipo de integração é bem comum, levar e receber informações dos sistemas de legado, e essas automatizações em geral são
são através de APIs, são através de web service e ocorrem de forma transparente, não há interação do usuário, né? Muito bem, quando nós falamos de interação com o cliente, a transportadora interagindo com o cliente, também há uma infinidade de possibilidades, né? Desde o momento em que eu gero uma cotação de preço, que essa cotação vá de forma automática ao cliente, por e-mail, por exemplo, até as diversas integrações que o mercado costuma trabalhar, como a troca de arquivos proceda no formato Notfis, Ocorrem, DocPob, Conambi e Prefat, essa quantidade tão comum de troca de arquivos que o mercado conhece bem, é possível você trabalhar isso de maneira automatizada, mas podemos também automatizar lá na frente, já numa última ponta, de um ponto de vista financeiro, né? A geração da fatura, a geração do boleto, o envio dessa fatura e desse boleto para o seu cliente. E como hoje tudo é online, você consegue também saber se esse cliente abriu o e-mail da fatura, se ele visualizou o e-mail da fatura. A gente consegue monitorar isso também e trazer uma visão de controle para essas atividades que já estão automatizadas. Muito bem, foi aqui um resumão de possibilidades de integração que o TMS traz. Acredito que tenha ficado até de fora alguma outra possibilidade que não coube aqui, não foi possível descrevê-la. Se você tem essa necessidade, se você é nosso cliente, não utiliza esse recurso e quer conhecer, continue acompanhando. A gente vai soltar aí no longo do próximo período algumas informações relevantes a respeito desse assunto. Estamos também à disposição para conversar, procure o seu gerente de contas, fale com a SL via suporte, via os canais que você tem à sua disposição. Se você não é nosso cliente, mas tem essa necessidade no seu dia a dia e quer conhecer um pouco melhor, estamos também aqui prontos para conversar. Procura um consultor SL, nós vamos explicar um pouco, mostrar um pouco. A gente gosta de mostrar, né? Mais do que falar. Se você tem essa necessidade, permite a gente fazer uma prova de conceito, fazer uma demonstração para você. Tenho certeza que a gente pode contribuir com o seu dia a dia. Essa é a mensagem para hoje, era esse o conteúdo para esse Transporte em Pauta. Eu agradeço a atenção. Fica um grande abraço a todos vocês. Eu espero vê-los novamente e em breve.